Bienvenidos a la conexión online de nuestra iglesia CPN Cristo para las Naciones. A partir de este momento vas a escuchar una palabra directa del corazón de Dios para tu vida con nuestros pastores Meriño y Denise Campos. Así que muchísima atención, desconecta de todo lo demás y toma un tiempo delante de la presencia de Dios. Dios te bendiga muchísimo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces dice así el versículo 45: las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Repita conmigo: fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Versículo 46. Entonces, el poder del Señor sobre Elías. Entonces, el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acabe. Amém. Diga um amém, como quem creera esta palavra. Repitam comigo: la carrera de la fe. Se miramos o texto que hemos leído, depois les vou contar um pouquinho do contexto, que é muito importante para que sepais. Vemos que se formou em el cielo uma grande tormenta. Repitam comigo: grande tormenta, muita lluvia. E disse que Elías, que era o profeta de Deus, ele vino o Espírito do Senhor sobre ele, o poder do Espírito sobre ele, e ele se echou a correr. Pero o rei Acab, que era um rei maligno, injusto, um rei que hacía coisas horrendas. Esse rei sube em seu carro e vai a Jezreel, desde o Monte Carmelo a Jezreel. Elías, por sua vez, disse que o Espírito, o poder do Senhor, vino sobre ele. Ele ajustou el cinturón y el manto y se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acabe. ¿Podéis imaginar un hombre corriendo y un rey en su carruaje real con sus caballos de raza, el profeta de Dios corriendo em a pé? Diga primeiro. Sabes quantos quilômetros havia desde o Monte Carmelo a Jezreel? 39 quilômetros. Elias chega primeiro que Acabe. O que significa isto? Repita comigo: sobrenatural. Humanamente hablando, era impossível que Elias chegara primeiro, verdade? Pero quando o poder do Senhor viene sobre ele, ele corre mais que os cavalos de Acabe e chega primeiro. Eu queria falar-lhes sobre a carreira de la fé, pero antes queria que entenderas o seguinte: Elías era o profeta de Deus. Acabe era um rei de Israel, pero um rei maligno, que praticava injustiça, que maltratava al pueblo, que hacía coisas que desagradavam a Deus, corrupto, maligno. E Elías, como profeta de Deus, ele lutava contra 3 grupos. O primeiro grupo lutava contra um governo maligno e corrupto, ok? O texto
em 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 e 18, diz assim: Abdias foi a buscar Acabe e lhe informou de lo sucedido. Assim que este foi ao encontro de Elias, e quando lo viu, lhe perguntou. Acabe perguntou a Elias. El rei maligno perguntou ao profeta de Deus: ¿Eres tú el que está criando problemas a Israel? Entonces contestou Elías: No soy yo quien le está creando problemas a Israel. Quienes se lo crean son tú e tu família, porque han abandonado los mandamentos del Senhor e le han ido tras Baales. Então Elías lutava contra um rei que não agradava a Deus e que se creia melhor que Elias. Creia que o profeta de Deus era que causava problema a Israel. Segundo lugar, Elias lutava contra uns profetas falsos, que eram os profetas de Baal. Os profetas de Baal eram extremamente diabólicos, endemoniados todos, espíritos malignos sobre eles, e eles se infiltraram, e entraram e comiam em la mesa real. E les explico um pouquinho, porque me podeis perguntar: pastor, quem era Baal? Baal era um deus pagano, considerado el Deus de la lluvia, el Deus del trueno e el Deus de la fertilidade. E os israelitas, que haviam sido sacados de Egipto para servir ao Senhor em la terra de Canaã, se haviam contaminado. E começaram também a adorar este Deus. E lo interessante era que a grande batalha era ganhar o coração de los israelitas, para que los israelitas se doblassem sobre Baal e le rendiera culto. Hoy pasa lo mismo. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Señor. Jesucristo trae esperanza. Jesucristo trae paz. Jesucristo perdona pecados. Jesucristo pone em ordem as famílias. Jesucristo restaura matrimônios. Eu não sei quem pode entender isto. Jesucristo reconstrui história. Pero la gente, em vez de rendir-se a Jesucristo, está doblada ante los Baales, ante o sistema enganador, a mentira, o roubo, a prostituição, a fornicação, o adultério, a infidelidade. Pero necessitamos entender que Jesucristo é o caminho, a verdade e a vida. Nadie pode dar paz, nadie pode conduzir o homem a Deus, sino Jesús. Solo Él. Durante casi 1000 anos, hubo uma batalha. Los profetas de Baal, intentando seducir el corazón de los hijos de Israel. De la misma manera hoy, el engaño del sistema, la mentira, las facilidades que se ofrecen, los placeres de la carne, se apresentam como uma sedução
para intentar quitar tu vida del propósito, para intentar quitar tu bendición, para tentar quitar tus promessas. Pero eu tenho buenas noticias para ti. Para esto se manifestou el Hijo de Deus, para deshacer toda obra de maldad. Jesús es tu esperanza, Jesús es nuestra paz. Bendito sea su nombre. Elias lutava contra um rei maligno, um governo maligno. Elias lutava contra uns profetas que se haviam infiltrado em meio do povo. Pero Elias também lutava, isto é muito importante, contra um povo que se hizo, aqui comigo, indiferente a Deus. Indiferente. Tinha a palavra, tinha a promessa, tinha os milagros, tinha as bendições, pero quando viene uns enganos desde afuera, eles não solamente correm o engano, como também se hacen indiferentes e insensíveis à la voz de Deus. Mira o texto comigo. Dice que em el versículo capítulo 18, 30 e 32. Perdão. Capítulo 18, versículo 20. Acabe convocou em el Monte Carmelo a todos os israelitas e a los profetas falsos. Eles se apresentaram ante o pueblo. Perdão, Elias se apresentou ante o pueblo. Elias, o profeta, se apresentou ante o pueblo e disse: ¿hasta quando vão a seguir indecisos? É a pergunta. ¿Hasta quando estareis indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. ¿Y qué dice la palabra? El pueblo no dijo una sola palabra. Estaba hablando el profeta de Dios. Y no era cualquier profeta. Era Elias. Um profeta lleno del poder del Senhor, um profeta que vivia delante del Senhor, e o profeta estava dizendo: ¿hasta quando estareis dudando? ¿Hasta quando estareis indeciso? Se o Senhor é Deus, seguid; se é Baal, seguid, pero tomar uma decisão. O Senhor Jesus Cristo disse que não podemos seguir a Deus e as riquezas. Hay que tomar una decisión. Y el pueblo se cayó. Como que indiferente. No se manifestó. Entonces, Elías hizo un desafío. Llamó los 400 profetas de Baal. Vamos hacer aqui um desafio. Vosotros podéis estabelecer el altar ao Deus de vosotros. E eu vou estabelecer o altar del Senhor. El Deus que conteste com fogo. Este é Deus. E aí começou. E Elias disse: primeiro vosotros, deu oportunidade a los profetas de Baal. E eles montaram o altar a Baal. E começaram a invocar o nome de Baal. Desde a manhã hasta o meio-dia. E al final, como Baal não contestava, começaram a cortar-se. Começaram a dar voltas em el altar, de rodillas. Pero Baal não contestava nada. O Deus da lluvia não contestava. O Deus da fertilidade não contestava. O Deus do engano não contestava, porque não contesta. E Elias começou incluso a burlar-se dele,
deles. Disse: a ver, continuar invocando. Pode ser que Baal esteja dormindo. Pode ser que esteja de viagem. Continua. E eles continuaram e não passou nada. Hasta que chegou a vez de Elias. E contando sobre o altar que Elias levantou ao Senhor, eu queria ensinar-lhes 3 verdades. Repita comigo, André, 3 verdades. Repita comigo, Alex, 3 verdades. Onde está Braulio? Braulio, repita comigo 3 verdades. 3 verdades. Se tu toma em sério estas 3 verdades, tu serás um vitorioso em la carreira de la fé. Porque Deus te puso em uma carreira. E Ele ha sido o autor desta carreira. E Ele foi delante. E Ele foi vencedor. E Ele te quer ser também vencedor. Em el montaje de este altar, nós aprendemos essas 3 verdades. E se las ponemos por prática, seremos vitoriosos em todas as áreas de nossas vidas. Em la área matrimonial, em la área familiar, em la área profissional, pero sobretudo em la área espiritual. Em primeiro lugar, necessitamos, Elias nos ensina quando estabelece o altar, que nós necessitamos cuidar nossa relação com Deus. Repita comigo, eu necessito. Levanta esta mano direita, por favor, e repita comigo: eu necessito cuidar minha relação com Deus. Por que podemos aprender isto aqui? Se tu lees comigo, os versículos 30 e 31 do capítulo 18, diz assim: então Elias dijo a la gente: acérquense. Assim lo hicieron. Como haviam deixado em ruínas el altar del Senhor, Elias lo reparou. Logo, recorreu 12 pedras, uma por cada tribo de Israel, uma por cada família, descendente de Jacó, a quem o Senhor havia posto su nome. Com as pedras, construiu um altar em honor ao Senhor. Aprendemos aqui que o primeiro que necessitamos fazer para ser vitoriosos em la carreira de la fé é cuidar nossa relação com Deus. Há situações que o dinheiro não é suficiente. Há situações que as conexões humanas não são suficientes. Há situações que a posição familiar não é suficiente. Há situações que os recursos humanos não são suficientes. Solo Deus pode fazer. Solo Jesus pode fazer. Eu não sei se tu podes entender isso. Só Jesus pode restaurar tu história, a história de tu família, tus sonhos, tus projetos, tu vida. Solo Jesus. Por isso há que cuidar tua relação com Deus. Diga aquele que está a tu lado: cuide de tua relação com Deus. Diga-lhe: cuide de tua relação com Deus. Como? Vida devocional. Há que cuidar cada dia. Quantos aqui desayunam? Quantos aqui comem ao meio-dia? Quantos aqui cenam? Quantos aqui se levantam pela madrugada e comem, correm algo na nevera para comer? Há alguns também. E os outros se quedaram com vergonha. Para que hacéis? Para alimentar este. E algumas vezes comem mais do que devem. E tem alguns púlpitos delante. A vida espiritual nossa necessita ser alimentada. E como alimentamos? Com a palavra de Deus, com a oração.
neste ambiente aqui. A gente que agora, eu não sei quantos, nos estão acompanhando pelas redes sociais. Eles estão recebendo algo. Algo lhes está chegando através do Espírito Santo, através da palavra ministrada. Pero les digo algo: nadie pelas redes sociais está recebendo tanto quanto vosotros que estáis aqui dentro, porque há uma impartição. Repita comigo: eu necessito cuidar minha relação com Deus. Quando eu disse aqui no texto que o altar estava em ruínas, é porque estava abandonado. É porque a gente não estava buscando a Deus. É porque a gente estava escutando muito o periódico, estava lendo muito o periódico, estava assistindo muito o telediário, que são todos enganosos. Não te hablam a verdade. Querem formar em ti uma cultura e quitar-te del propósito. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Bem-aventurado el hombre que não anda em el consejo de los ímpios, não se detiene em el camino de los pecadores, nem se sienta em silla de los escarnecedores. Antes su placer está em la lei del Senhor, e em su lei medita de dia e de noite. Será como árbol plantada junto a las correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, as hojas não se marchitam, e todo quanto hace prospera.